Informações do Flamengo, que entra em campo nesse domingo, 7h30 da noite, para encarar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Um jogo muito difícil, grama sintética, jogo complicado, mas o Palmeiras, que é o time que está ali na briga, tem o Fluminense também que venceu o São Paulo, mas eu não acredito no Fluminense brigando pelo título até o fim do campeonato. Acho que a briga vai ser entre Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, ou seja, o Flamengo, se vencer o Atlético Paranaense, diminui a distância, e aí no próximo duelo, que será entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo pode terminar na liderança do Campeonato Brasileiro, um dos objetivos da diretoria antes da parada para a Copa do Mundo. Mas antes do Palmeiras tem o Atlético Paranaense, e para esse duelo tem retorno importante ao elenco, retorno inclusive que deve estar na Copa do Mundo, até porque o Ancelotti vai estar presente na Arena da Baixada para acompanhar esse duelo do Flamengo com o Furacão, e tem ausência. E essa ausência, eu vou ser muito sincero, cara, para mim é injustificável. De verdade, eu vou dar minha opinião aqui em relação a essa ausência, porque eu acho que esse jogador poderia ter feito um esforcinho para poder jogar, mesmo sendo grama sintética, e eu já vou falar aqui. Tem também, galera, Flamengo entrando em contato com técnico para tentar a contratação para o Sub-20 e o técnico recusando. É isso mesmo, isso tudo e muito mais no vídeo agora. Mas antes, gostaria de dar um recado. Lá na KTO você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados para você fazer aquela fezinha. Eu sei que você gosta, tem jogo do Mengão, tem outros jogos também. Tem a fezinha, sabe de quê? Tem odd rolando. Neymar vai ser convocado ou não para a Copa do Mundo? Amigo. E aí, o que você acha? Vai ser convocado ou não? Enfim, lá na KTO você vai encontrar tudo que você necessita para fazer essa fezinha aí. Vamos para as informações. Eu vou começar com essa lista de relacionados do Flamengo com novidade. Na verdade, galera, eu vou começar com essa informação aqui do Sub-20. O Flamengo fez o primeiro contato por técnico para substituir Bruno Pivetti, que foi demitido na quinta-feira, para assumir o comando da equipe Sub-20 do Flamengo. Sabe quem é? Felipe Leal, um velho conhecido do Flamengo, mas as conversas não evoluíram porque o Leal não tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele hoje tem 39 anos e é atualmente auxiliar técnico de André Jardine no futebol mexicano e tem passagens por Botafogo, Flamengo, Sub-17 do Flamengo, e também seleção Sub-17 no Flamengo. Ele, por exemplo, participou do processo para revelar grandes jogadores, Renier, enfim, vários outros jogadores que estão atualmente aí no futebol, passaram pelas mãos de Felipe Leal. E ele atualmente está lá no futebol mexicano e recusou essa investida aí do Flamengo. O Flamengo continua no mercado em busca de um treinador. Enquanto isso, Daniel Franklin, que é do Sub-17 do Flamengo, assumiu de maneira interina o Sub-20 do Flamengo. Agora vamos falar do time profissional. Como eu disse, entra em campo nesse domingo para pegar o Atlético Paranaense. E tem novidade na lista de relacionados. Vamos lá. A lista tem Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Luiz Felipe, Pedro Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Wallace. Ausências: Eric Pulgar. O meia segue evoluindo já em fase final de recuperação. O atleta realizou nesse sábado trabalhos em campo junto com a preparação física. De La Cruz. Jogador não foi relacionado para a partida desse domingo em razão do gramado sintético da Arena Baixada. Meia treinou normalmente no CT Jorge Elal. Plata, após pancada no joelho esquerdo na partida diante do Grêmio, o atleta ainda segue quadro de dor. Luiz Araújo, liberado para resolver assuntos particulares. Antes de mais nada, sobre Luiz Araújo, galera, publiquei inclusive isso nas minhas outras redes sociais. Para aqueles que já estão dizendo e especulando que a ausência do Luiz Araújo é por conta de uma negociação, isso não procede. Ele, infelizmente, está passando por uma dor profunda que eu tenho certeza que vários aí que estão me assistindo, infelizmente, já passaram por isso, e se não passaram, ainda vão passar. A perda de um familiar muito querido. Uma pessoa da família dele faleceu. Eu não gostaria de falar sobre isso, tanto é que o Flamengo não justificou, mas diante das fake news, diante do falatório de torcedores e até mesmo gente da imprensa, porque pode estar de saída. Não, ele não está de saída. Infelizmente, ele perdeu um familiar dele. Toda a força do mundo ao Luiz Araújo,
que ele consiga superar esse momento difícil. Então, por conta disso, ele não foi relacionado. Já o De La Cruz, ele poderia ter sido relacionado. Ele poderia ter sido relacionado. Sabe por que ele não foi relacionado? Porque ele não se sente confiante para jogar numa grama sintética. De La Cruz, você deveria agradecer por jogar no Flamengo. Porque o Flamengo é o único clube que te proporciona esse tipo de situação. Porque se fosse em qualquer outro clube, você estaria jogando uma sequência absurda. Ah, porque eu não me sinto confiante para jogar em grama sintética. Olha a quantidade de desfalques do Flamengo na posição. Não tem Jorginho, não tem Everton Araújo, não tem Pulgar. Gustavo de la Cruz fazer esse esforço pelo Flamengo, mesmo não sendo um terreno que ele goste, não se sentindo confiante e confiável para entrar em campo. Gustavo de la Cruz fazer esse esforço não custava, né? E não fez. Agora o Flamengo vai mais desfalcado ainda para uma posição importante. Ah, mas ele está pensando em Copa do Mundo. Quem paga o salário dele é o Flamengo. O De La Cruz deveria ser o primeiro da barca do Flamengo. O primeiro. Mas sabe qual é o grande problema? Quem vai querer contratar o De La Cruz junto ao Flamengo? Fazendo alto investimento. Investimento esse que o Flamengo fez para tirá-lo do River Plate, pagando à vista 18 milhões de dólares. À vista. E o De La Cruz, custava você, De La Cruz, fazer esse esforço para ajudar o Flamengo? Diante de um momento difícil, complicado, depois de uma eliminação vergonhosa, inclusive contra o Vitória, o De La Cruz também não entrou em campo. É sempre isso. Ah, porque tá ventando muito. Ah, porque tá frio. Ah, porque tá calor. Ah, porque é grama sintética. Nunca pode entrar em campo. E o Flamengo? Como é que fica nessa história? É inacreditável. Inacreditável, tá? E outra, eu tô falando isso através de informação. O Flamengo garante. O jogador tem condições de jogo, só que o jogador não está confiante para entrar em campo em grama sintética, porque é um terreno que ele não gosta. Ah, faça-me o favor, né? Jogador tem que jogar, independentemente do gramado. É inacreditável a passada de pano que dão para o De La Cruz. Se fosse qualquer outro jogador fazendo isso, pronto, todo mundo estaria em cima. Se fosse o Everton Araújo fazendo isso, todo mundo estaria em cima. Mas é o De La Cruz, o intocável. Bom, a boa notícia é o retorno de Lucas Paquetá. Ficou um longo período ausente aí por conta de um problema no joelho. E foi o que eu falei na minha introdução. O Ancelotti estará lá na Arena da Baixada. Eu acho que o Paquetá... Acho não, pouco provável que o Paquetá não seja convocado. Jogador de altíssima confiança do Ancelotti. Inclusive, todas as vezes que representou a seleção brasileira, ele foi bem em campo. Bom, galera, deixa eu ver aqui o provável time do Flamengo e onde esse jogo vai passar, galera. Porque muita gente está me perguntando isso e eu tenho gostado do feedback de vocês aqui no canal. Poxa, Vene, obrigado por dizer onde o jogo vai passar. E, cara, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque é sempre complicado para o torcedor saber onde o jogo vai passar. Enfim, é sempre muito confuso. Sobre o Juninho também. O Juninho também, vamos lá. Vai passar na Globo, galera. Vai passar no Sport TV. Estão dizendo aqui que vai passar no Sport TV, tá? Estão dizendo que vai passar no Sport TV, isso mesmo. E sobre Samuel Lino, ele também foi liberado pelo Flamengo para poder acompanhar o nascimento do filho. E sabe qual é a curiosidade? O filho dele vai se chamar Pedro, que também é companheiro dele de ataque no Flamengo. Então, mas o Samuel Lino, ele se apresenta normalmente lá em Curitiba, junto com os demais jogadores, tá? E aconteceu tudo bem com ele, ainda bem, então, com o nascimento do filho. Provável time do Flamengo aqui: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre, Léo Ortiz, Paquetá e Carrascal, Cebolinha, Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. Lembrando que o jogo vai passar no Sport TV, pelo que eu estou lendo aqui. Então, todas as informações. E essa já é a 16ª rodada, tá, galera? 16ª. Não parece não, mas o campeonato tá voando, hein?
Tem muito clube aí que quando acordar vai ser tarde demais. Tamo junto, galera. Fui!